Bom, e a pergunta é, discos de freio, retífica ou troca? Então vamos lá, depende. Pois é, num passado um pouco distante, a coisa mais comum era você dar 1 ou 2 passes no disco de freio, né? A famosa retificada ali, quando você entrava com uma pastilha nova, né? Isso fazia com que aquelas pistas, né, que eram os riscos remanescentes do desgaste da pastilha anterior, ela desaparecesse e no contato de uma pastilha nova, você passa a ter uma área de contato plena, né? Vamos lembrar de que a pastilha, ela acaba se conformando e se moldando ali à superfície do disco. Então, mesmo que ela gaste gerando, né, essas micro-ondulações, a pastilha se encaixa ali, porque ambas foram desgastando de maneira contínua, então uma casa perfeitamente com a outra, esses vícios, né, de desgastes pontuais. Só o que acontece? Se eu venho com uma pastilha nova, lisinha, eu preciso da outra superfície lisa também, que você vai encontrar no disco novo ou no disco retificado. O que aconteceu ao longo do tempo? A pastilha em si, ela trazia amianto. O amianto deixava inclusive a pastilha com uma massa mais macia. Então era comum gastar muito rápido a pastilha e você ainda ter um disco que só um passe para poder gerar, né, esse acoplamento mais preciso entre a pastilha nova e o disco usado era feito com frequência. Só que com o tempo, o amianto, por ser cancerígeno, ele tem que sair ali da massa da pastilha e entram outros componentes para substituir e a pastilha hoje ela é mais dura, o que faz com que ela dure mais. No entanto, o consumo do disco também é maior. O preço do disco de freio ao longo do tempo foi caindo e com isso fica mais barato hoje você trocar um disco, mas vamos explicar aqui, um disco de um carro normal. Se nós estivermos falando de um disco de um esportivo, de cerâmica, de carbono, aí o preço está nas estratosferas, não só do disco, mas também da própria pastilha, ok? Mas dos carros normais aí que a gente tem no nosso dia a dia, o preço do disco caiu bastante. Portanto, durante o consumo ali da pastilha e do disco, às vezes o disco chega numa espessura que não vale mais a pena você dar um passe, até pelo preço do passe e o preço do disco, tudo bem? E vamos lembrar que a pastilha, ela faz igual um alicate, né? Ela esmaga entre as duas pastilhas o disco. Então ele vai comendo pelo lado interno e vai comendo pelo lado externo também, por isso que afina tão rápido. Agora, existem discos que duram um pouco mais. E aí ainda existe a prática da retífica. E isso evoluiu de tal forma que, a depender de onde você for, para colocar a pastilha nova, esse passe no disco é feito no próprio lugar, onde uma ferramenta entra e vai, né, virando o disco e ele vai tirando o material até que a superfície fique lisa para poder entrar uma pastilha nova e a partir dali eles iniciem, entre aspas, um casamento perfeito de desgaste de atrito durante as frenagens, ok? Então, a resposta é sempre depende. Agora, eu só troco um disco quando a espessura dele, né, estiver baixa? Não. Você, por vezes, vai trocar por conta de oscilação. Então, a pessoa que está sempre ali metendo o pé no freio, subindo no freio com força, acontece um fenômeno que a temperatura e o atrito entre elas gera, chamado de fading de freio. O aumento de temperatura ele acaba gerando microtrincas térmicas e fica ovalado, fica todo ondulado o disco.
Como é que você sabe que isso está acontecendo? A hora que você põe o pé no freio, você sente uma vibração no pedal numa determinada velocidade, por exemplo, disco que está ovalizado. Microtrincas térmicas, você põe o pé no freio e sente uma aspereza. Então, nesses dois casos, independente da espessura, o disco terá que ser substituído, porque essa ondulação, a retífica não tira. Então, como você viu, para a pergunta troca ou faz a retífica, a resposta depende. Vai depender de uma análise para poder tirar uma fotografia da situação e fazer o que é melhor para sua segurança. Combinado? Continuem ligados nas nossas dicas aqui. Valeu!